Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um exemplo de folha de dados, ou seja, de manual de componente para o diodo e também no final alguns encapsulamentos diferentes aí desses que a gente vê na prática de laboratório usual, porque eles são utilizados na indústria, que eles são chamados de encapsulamentos SMD, ou Surface Mounted Device, que é para montagem em superfície. Então vamos lá. Quando a gente está fazendo algum projeto, né, de componente, de circuito, a gente precisa ver se o nosso componente atende aos requisitos desse projeto. E como é que a gente vai ver isso? A gente precisa pegar, através do código desse meu componente, o manual e, a partir do manual, ver quais são as características elétricas que ele apresenta, que são as características que eu quero ou que precisam atender os requisitos do meu projeto. Então aqui a gente está com o manual da série, né, de diodos 1N4000, que vai de 4001 a 4007, e a partir disso tem alguns parâmetros importantes que a gente precisa olhar, que são os parâmetros que vão definir se esse diodo serve ou não para a aplicação que eu quero fazer com ele, tá? Então, nessa parte de cima aqui da minha folha de dados, a gente tem os parâmetros máximos, normalmente de tensão e de corrente. Aqui a gente tem as características térmicas do meu componente e aqui as características elétricas em termos de tensão direta, de corrente reversa, esse tipo de coisa. Então, se a gente der um zoom nessa parte aqui dos parâmetros máximos, quais são os parâmetros mais importantes, tá? A gente precisa olhar esse parâmetro aqui, que é o VRRM, que é a tensão de pico reversa repetitiva. O que é isso? Quando ele está polarizado reversamente num circuito de corrente alternada, toda hora a minha tensão vai estar mudando de polaridade. Então, ele vai ter que aguentar de forma repetitiva essa mudança de polaridade. Normalmente são diodos utilizados para retificação, né? que tem que fazer isso. Então, isso aqui tem a ver com aquela tensão de ruptura que a gente está acostumado lá. Se ele ultrapassar essa tensão, ele queima. Tá? Então, a gente vê que conforme o código dele, né, de 4001 até 4007, a gente vê que tem um aumento substancial da capacidade que ele tem de suportar a tensão reversa. Enquanto que o 4001 ele suporta até 50 volts reversos, no 4007 essa tensão chega até 1000 volts. Tá? Então, conforme for a minha aplicação, eu vou optar por algum desses diodos aqui, de acordo com a tensão reversa que eu precisar no meu circuito. Um outro parâmetro importante é a corrente média máxima que pode circular no meu componente. Por que eu falo que é corrente média? Porque às vezes essa corrente é uma corrente alternada. Alternada não, né? Uma corrente que varia, né? Ela não é alternada porque o diodo não deixa passar no sentido reverso, mas ela pode variar. Então, em média, essa corrente ela não pode ultrapassar um valor máximo, que no caso da série 4000 é 1 ampere. Então, se o meu circuito, na hora que eu faço os cálculos, ele tem uma corrente média maior do que 1 ampere, e os meus diodos dessa série 1N4000 não servem. Eu tenho que buscar um outro diodo para poder fazer o meu projeto. Tá? Aqui eu tenho o IFCM, que é a corrente máxima direta de surto não repetitiva. Normalmente, quando eu ligo o meu circuito, quando os capacitores ainda não estão carregados, ou quando eu tenho uma variação na minha rede aí, relativa a uma ligação de chave, de transformador, às vezes eu recebo, né, o meu circuito ele recebe um surto de corrente. Esse surto de corrente é uma corrente muito elevada num intervalo muito pequeno de tempo e isso não se repete. Então, é como se fosse uma pancada, né, que o meu sistema recebe. No caso do nosso diodo, ele pode receber, apesar, né, da corrente média nele não poder ultrapassar 1 ampere, em termos de corrente média, ele é capaz de suportar 30 amperes em regime de surto, ou seja, numa pancada, desde que não seja repetitiva, né? Se for repetitiva, ele não consegue aguentar, mas se for só um surto momentâneo, ele consegue suportar até 30 amperes. Tá? Bom, aqui vale mencionar o seguinte, que normalmente, quando é que um diodo queima?
Normalmente um diodo queima quando eu ultrapasso a máxima tensão reversa, e aí eu entro naquela região de Zener e depois de avalanche, e aí ele abre, tá? Ou quando eu tento passar quando ele está polarizado diretamente, quando eu aqueço demais o meu componente. A minha corrente direta ela é muito alta, fazendo com que o meu componente ultrapasse os limites de potência que ele consegue dissipar. Então o diodo normalmente ou ele queima por tensão reversa elevada ou por corrente direta elevada. Normalmente são essas as duas causas para você danificar o seu componente. Por isso que esses parâmetros são tão importantes aí nos projetos, tá? Aqui, né, dando um zoom, eu tenho também, se eu juntar, né, tensão direta e corrente direta, eu tenho a dissipação de potência. Então, no caso do N4007, a máxima dissipação de potência dele é de 3 watts. Então, eu preciso também garantir que o meu componente ele não ultrapasse essa queda de potência, essa dissipação de potência mesmo, que é o calor que está sendo gerado por conta do efeito Joule dentro dele, no máximo de 3 watts. Tá? Aqui também tem um parâmetro que é a máxima queda de tensão direta no meu componente. Então, a gente viu que essa queda de tensão para o diodo de silício e o da série 1N4000 são diodos de silício em torno de 0,7 volts. Mas, se eu atingir a corrente de 1 ampere passando por ele, né, o meu fabricante diz o seguinte, que talvez eu encontre tensões maiores, mas que ela não vai ser maior do que 1,1 volt. Então, se isso for importante para o meu projeto, eu preciso considerar que quando eu estou passando correntes elevadas no meu circuito, a queda de tensão dele vai aumentar e pode chegar até 1,1 volt. Uma outra coisa é a corrente reversa, né? Que é interessante da gente perceber, né? Qual a corrente que circula quando ele está polarizado reversamente. A gente vê aqui, em 25 graus, 5 microamperes. Em 100 graus, já é 500 microamperes, né? Então, a gente vê que essa corrente reversa ela é muito baixa, a primeira coisa, mas ela é dependente da temperatura. E por que ela é dependente da temperatura? Porque a temperatura ou a agitação térmica do material é que faz a gente gerar os pares elétron-lacunas, daquela forma espontânea ou daquela forma aleatória. E não e esses componentes, né, esses portadores que são gerados através desse efeito, eles fazem a corrente circular mesmo na polarização reversa no meu componente. Então, por isso que a temperatura, né, numa temperatura mais alta, a corrente reversa aumenta dentro da minha junção. Aqui não está marcado, né, mas a gente pode ver aqui, por exemplo, a capacitância, né, a capacitância total dele no teste aqui de 1 MHz, sendo de 15 picofarads. Né? Se isso for importante, a gente precisa considerar também. Tá? Bom, aqui tem um gráfico da característica de quando o diodo está polarizado diretamente, que é a característica de tensão e corrente. Tá? E uma coisa interessante é que se a gente conseguir pegar dois pontos aqui, isso aqui o fabricante é que fez, né? Ele aplicou 0,7, 0,8, 1,2 e viu como é que é a corrente que está passando no meu componente. Se eu pegar dois pontos aqui de tensão e de corrente, eu posso calcular a minha resistência de corpo, né? Então, eu poderia pegar um ponto aqui, ó, tensão de 0,93, passa uma corrente de 1 ampere pelo componente. Com uma tensão de 0,7, essa corrente vai ser de 40 miliamperes. Então, se eu pegar, né, 0,93, né, se eu fizer um ΔV por um ΔI, então 0,93 menos 0,7 dividido por 1 menos 0,04, eu chego aqui que no caso da minha família 1N4000, a minha resistência de corpo nessa região de operação entre 40 mA e 1 A pode ser de 0,24 ohms, que é o que a gente já tinha utilizado lá nos nossos cálculos, tá? Então, se você não souber qual a resistência de corpo do seu componente, através dessa curva você pode calculá-la, né, de uma maneira muito simples, né, que é uma proporção, né, uma tensão dividido por corrente, muito fácil de fazer. Tá? Com relação aos encapsulamentos, né, que a gente fala de SMD, as placas que são utilizadas nas indústrias hoje, elas não utilizam os componentes que a gente tem no laboratório, né?
Por quê? Porque a gente precisa economizar, as indústrias precisam economizar espaço e fazer com que o processo seja rápido, tanto de colocação dos componentes quanto de solda. Daí surgiu, né, uma forma, né, de construir esses componentes chamado de SMD, né, que é Surface Mounted Device, ou seja, componente para montagem em superfície. Então, aqui mostra os diodos, né, que são utilizados, e aqui, se você ver, essa escala aqui é muito pequenininha, apesar do componente estar bem grandão aqui, está ampliado, mas ele tem a escala aqui, esse tamanho é 0,1 polegada, né? Então a gente vê que é um componente bem pequeno no tamanho real dele mesmo. Então como é que seria um diodo em SMD? Visto de cima ele também tem uma faixinha aqui, né, para indicar quem que é o catodo, tá? E visto lateralmente ele é um quadrado, né? Tanto numa vista lateral quanto na vista posterior aqui. E ele é um componente muito pequenininho. Normalmente ele é colocado, tem uma cola, né, que tem um braço mecânico que coloca ele dentro, em cima da placa que ele vai precisar atuar, e os pontos, né, onde ele vai precisar ser soldado aqui é uma pasta que é como se fosse uma colazinha, né, que mantém o componente lá. Esse braço mecânico posiciona o componente lá e aí ele passa no forno. Nesse forno, essa pasta ela é aquecida e aí a solda, né, é propriamente feita. E obviamente que não é um componente por vez, aí você tem centenas aí de componentes que são colocados para soldados de uma vez só durante esse processo. Então isso aqui é um tipo de encapsulamento, esse aqui é um outro tipo de encapsulamento, mas também para montagem SMD, só para vocês verem aí que não são só os componentes que a gente usa no nosso laboratório que são os utilizados pelas indústrias, né? As indústrias utilizam componentes especiais, apesar de terem os mesmos valores, né? As mesmas especificações, o encapsulamento dele é diferente para atender essas necessidades aí de produção, de quantidade e rapidez, né? Na hora da gente fazer a montagem dela nas placas dos circuitos profissionais. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, né, a questão lá dos dados de manual. Isso quando a gente estiver fazendo o projeto. Se vocês tiverem dúvida, por favor, anotem para a gente poder esclarecer. E eu finalizo esse vídeo por aqui. Até a próxima.